Yeah. Só vou falar duas coisas bem interessantes, mas também bem importantes. Formalidade e espiritualidade. Nem todo que diz Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Não confunda. O muito conhecimento bíblico nunca quer dizer espiritualidade, porque espiritualidade começa quando primeiro alguém aceita Jesus, depois vive na obediência do Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoa, habita no cristão, é Deus, capacita o crente em andar em santidade de acordo com o seu querer. Amado do Senhor, nem todo mundo que vai na igreja, nem todo mundo que tem título de pastor tem espiritualidade. E na teologia não é sinônimo de espiritualidade. Não confunda, não faça confusão com pessoas cheias de conhecimento teórico e pouco conhecimento de Deus. Porque quem anda em espiritualidade, quem é espiritual, obedece a Deus, obedece pequeno detalhe. Vou falar sobre bebidas alcoólicas. Me diz, é possível uma pessoa que está a beber, que está a fumar, orar, pega um pica, fuma e fala glórias a Deus. Pega uma cerveja, bebe e fala glórias a Deus. No livro de 1 de Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, façai tudo para a honra e glória de Deus. Isso quer dizer, tudo que não consegues glorificar a Deus é pecado. É pecado contra Deus. Tudo aquilo que você não consegue colocar em oração. E a minha questão é possível alguém que está a fornicar, orar a Deus, abençoar o meu sexo que estou a fazer? É possível alguém que está a beber, orar a Deus, abençoar a minha cerveja, ou ir na guerra bregar com cerveja na mão? E não fala de embregar, tu fala só de beber. É possível alguém que está assistindo novela ficar glorificado a Deus, orar pela novela? São coisas que os pais ficam a normalizar, que é errado. O cristão é espiritual, e ser espiritual não é andar em formalidade, é andar de acordo com Deus, agradar a Deus. O cristão vive para Deus, não vive para agradar as pessoas. Se as pessoas acham que isso é normal, mas se Deus disse isso é errado, é pecado. O foco do Filho de Deus é viver para Deus, é viver para agradar a Deus, é o mais importante. O cristão tem que amar a Deus acima de tudo, acima dos seus pais, se for filho, acima dos seus irmãos, acima da sua formação, acima de tudo. Eu gosto muito de olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram servos do Senhor, que eram espiritual, que preferiam colocar tudo com a caceta 7 vezes para honrar a Deus. É isso. Ser espiritual é viver para agradar a Deus no mínimo. É se obster da tua vontade para colocar a vontade de Deus no máximo. Jesus Cristo foi exemplo de espiritualidade. Jesus Cristo diminuiu-se, Jesus Cristo fez-se pequeno, Jesus Cristo andou de acordo com o querer do seu Pai. Jesus não fazia a sua vontade, mas que é do Pai. Jesus teve que se baixar como um Deus, ser igual ao homem. Jesus nasceu aqui na terra, Jesus cresceu e fez detalhadamente aquilo que o Pai manda. E o cristão espiritual, ele faz o que Deus manda, não o que ele acha. Ele faz o que Deus quer, não que ele quer. Ainda que Deus quer, é difícil de aceitar. Ainda que Deus quer, não é fácil de aceitar. Mas como ele é espiritual, depende do Espírito Santo, ele vai obedecer a Deus. É isso que temos que entender. Um cristão espiritual, quem que vê a diferença? Como é possível eu que sou cristão e alguém que não é cristão houver o mesmo comportamento? Se um cristão ofende, um cristão assiste novela, um cristão namora a torta, cria uma síria, beijo com beijo, carícia com carícia, um cristão faz coisa que não glorifica a Deus. Qual é a diferença que existe do cristão? O cristão é luz para conseguir o que está errado. O cristão é sal para salgar. E um cristão não é lícito, um filho de Deus, ficar consumir. Não é lícito um cristão ficar a beijar, acariciar sua namorada depois que é lascívia. Não é lícito um cristão começar a ir uma empresa que tem como objetivo desonrar a Deus fazer isso. Desculpa-me lá. Nós não vivemos para agradar as pessoas. Nós
Nós não vivemos para agradar a cultura do mundo. Até que a cultura do mundo é contra a cultura bíblica. E a Bíblia é a cultura que o cristão deve seguir. Tudo que é contra a cultura bíblica é pecado, é errado. Você só se alinha na tua cultura se ela estiver alinhada com a de Deus. Tem que ser espiritual. Formalidade não. Não, a Bíblia diz, irmão, a vida cristã é prática. Né? Porque eu sou pastor, porque eu sou irmão do fogo, entre os irmão que ora bem, conhece muito bem a Bíblia, mas vive na fornicação. Irmão que ora bem, lê a Bíblia, supostamente, mas é irmão que é mentiroso. Vive, trabalha num sítio que é pecado contra Deus. O irmão que contribui para o mundo das trevas, não o mundo de Deus. Esse tipo de pessoas, desculpa-me lá, irmão, não é espiritualidade. Porque Deus é um Deus sério. Deus é sério. Não estou aqui a me referir sobre idade, não estou a me referir sobre não sou criança, na minha igreja, no meu dogma, não. Estou a me falar sobre espiritualidade. Um cristão ser espiritual é fazer a vontade de Deus em pequeno detalhe, não formalidade, irmãos. Formalidade não é para o cristão. O cristão é guiado pelo Espírito. Ele vive para fazer a vontade de Deus, e, queridos. Ser espiritual é colocar o que Deus quer acima de tudo. E o cristianismo não é só bênção sobre bênção. Não é só saúde sobre saúde. É na tristeza, na doença, na pobreza, na riqueza, na boniteza, na velhice, com boca alta, com muita coisa, é honrar a Deus. Isso é que é ser espiritual. Existem pessoas que não falam que fornicação é pecado, porque fornicam, isso não é ser espiritual. Existem pessoas que até dizem que fornicar é pecado, mas não vivem isso. Isso não é ser espiritual. O espiritual, ele faz assim. Antes mesmo de se levantar para ensinar, ele vive aquilo que prega. E acima de tudo, ele não se opõe, ainda que a cultura fala que é normal. Homossexualismo é pecado contra Deus. Um cristão que trabalha em empresas que não honra de prostituição, de adultério, cigarro, isso é pecado contra Deus. Um cristão que em casa ele só um bocado cu duro, romance, depois que fazem pacto com o demônio e ficam tocando na tua casa, isso é pecado. Nas festas de cristão, estamos a ouvir música do mundo. Que tipo de cristianismo é esse? Ou a formalidade ou a espiritualidade? Se a espiritualidade tem que se houver diferença. O cristão é separado, é santo. E no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16, diz que sede santo, pois aquele que vos amou é santo. Querido do Senhor, seja espiritual. Ser espiritual não é falar, oh glória, até ficar a coisa cair com glória. É andar, é ser guiado pela palavra de Deus, é viver em pequeno detalhe. Tem pessoas que literalmente estão com um colega da escola, da FAO, do trabalho, que nunca oraram, nunca falaram, graças a Deus, se Deus permitir, nunca falaram sobre Jesus Cristo, mas consideram-se que são espiritual. Ser espiritual é ser como Jesus. E Jesus Cristo diz assim, convém fazer, porque a minha prioridade é fazer a vontade de Deus. Você é filho de Deus, é cristão, saiba que Jesus morreu na cruz pelo Deus pecado, saiba que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, saiba que tens o Espírito Santo que habita em ti, és o templo de Deus. Saiba que não vives para agradar o mundo, não vives para agradar o papá, a mamãe, o esposo, entre outros. Você vive para agradar a Deus, e tudo que é contrário à vontade de Deus é não. É dizer não. É falar chega. E algo também que é essencial meditamos é, nas igrejas estamos cheios de formalidade. Estamos cheios de pessoas que falam bem sobre pecado, mas vivem no pecado. Estamos cheios de pessoas que ficam a esconder pecado. Pecado não se esconde, irmão. Pecado não se esconde. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz que se
Temos que confessar nosso pecado. Quem confessa seu pecado e abandona, alcança a misericórdia. E quem faz isso é o homem espiritual. O cristão, primeiro, é nascido de novo, é nova criatura e vive para Deus. Segundo, o cristão obedece a Deus e quando peca, ele reconhece o seu pecado, abandona e toma uma decisão, uma postura. E ele tem como Cristo, como seu modelo perfeito. Não imitemos pastores, não imitemos pessoas, mas imitemos Cristo, que é infalível. O nosso modelo acessível como espiritual é Cristo. E Cristo foi 100% dependente de Deus. E também você, como filho de Deus, tem que fazer o mesmo. Dependa de Deus. Dependa do auxílio de Deus. Não se contamine com o mundo. Romanos capítulo 12 nos diz que não nos contaminemos com o mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento. Nós somos cidadãos do céu na terra e somos espiritual e vivemos para agradar a Deus. O cristão não é um ser social simplesmente. É um cristão, um ser social. É um cristão em qualquer tipo de função. Não podemos separar. Tem pessoas que não são espirituais até na sua profissão. Fica quando estão na igreja, se vejam como, não, sou cristão aqui. Quando saem da igreja, não, sou cidadão. Não, irmão, você é cristão cidadão. É cristão filho, é cristão pai, é cristão profissional, independentemente da área. Estou falando que glorifica a Deus, não é que é pecaminosa. És cristão em todo sentido, é uma identidade. É como hoje a caminha estávamos a conversar sobre o mesmo e estava a falar sobre quem nós somos. Eu sou mulher, independentemente de onde estiver. Sou mulher como um profissional, mulher em qualquer tipo de setor que eu tiver. É como um cristão. Um cristão é o que ele é, independentemente da realidade. Não é América, não é Brasil, não é Angola, não é São Tomé que vai te mudar quem você é. Deus é o mesmo. E aprenda. O cristão espiritual, ele foca-se no horizontal para Deus. Ele teme a Deus, não as pessoas. Amado do Senhor Jesus Cristo, Deus é o mesmo ontem e hoje para sempre. Deus 13:8. E ele nunca muda. O Deus que ajudou Sadraque, Misaque e Abednego a não se prostrarem e ficarem firmes e preferirem ser jogados na fornalha. É o mesmo Deus que age agora. Mas esse Deus é um Deus que atua em quem o busca. Esse Deus é um Deus que capacita. Esse Deus é todo-poderoso. Esse Deus é um Deus que é incomum. Deus não é pessoa como nós. Ele é santo. Nunca pecou, nunca errou. E o Filho de Deus tem que ser santo como ele é. E ser santo é sim andar em espiritualidade. Por outra, nas pregações também. Formalidade e espiritualidade. Quando estamos a pregar, falamos sobre Deus, é essencial termos em conta que nós pregamos, sim, mas quem convence o coração é o Espírito Santo. Nenhum pregador, por mais que ferra a teologia avançada, não sou contra a teologia, por mais que tenha hermenêutica e jéssica, entre outros, ele não convence nenhum coração. Quem convence o coração da pessoa é Cristo, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que Deus conhece o nosso coração. E o cristão que é espiritual depende dessa pessoa, depende do Espírito Santo para lhe guiar, depende do seu caminho. Irmão, não tenhamos medo de falar o evangelho autêntico. O evangelho não é para ser flexível. O evangelho é rigoroso, o evangelho é real, é sincero. A Bíblia diz: se alguém quer seguir a Cristo, nega-se a si mesmo, os seus próprios anseios e siga. Seguir a Cristo não é só na igreja, ou seja, na casa do Senhor. Seguir a Cristo é em todo lugar. E Paulo, um homem de Deus, falava muito sobre isso. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a honra e glória de Deus. Eu fico tão triste vendo o cristão que diz espiritual, mas encarra, ou seja, no público falam algo, mas quando é no privado, conversa afiada, pecaminosa. Uma filha de Deus normaliza namorar com um descrente. Cristão espiritual não aceita, ainda que as pessoas acham normal, andar coisa que não glorificam a Deus. Você é filha de Deus, sim, filha de Deus. Mas teu namorado é descrente. Teu namorado não conhece Deus. Ah, não, vou lhe converter. E para quem converte quem? Você é Deus. E por outra, ninguém pode ficar, não, vou manter, vou fazer. Ou seja, se Deus manda, não é nem para fazer. Ainda que você ama o do cara, estão com ele, se converter, deixa. Isso é que é espiritual.
É deixar de namorar com quem não é cristão porque você é filha de Deus. É deixar de namorar com a menina que não quer ser filha de Deus. Nem para ficar evangelizando. Namoro não é para se evangelizar. E são coisas que nós normalizamos. Não, isso tá errado. Nós dependemos de Deus. Nosso Deus é espiritual. Espiritual anda em santidade. Deus é santo. Ele é bom sim, justo. Ele é Deus que repreende. E uma outra marca de quem é espiritual é como David. Muitos falam mal de David. Ah não, David era homem segundo o coração de Deus. David pecou. Irmão, texto fora do contexto é pretexto para heresia. David é um homem segundo o coração de Deus, sim, que Deus o enviou o Samuel para conseguir lhe ungir. Mas se nós vimos na história de David, em 2 de Samuel 11, depois de David pecar contra Deus quando se adulterou com a Betseba e também não só, ele cometeu homicídio, matou Urias, que é o esposo da mulher que ele se envolveu com ele. David aceitou como homem espiritual com o seu pecado. Tem muitos irmãos e irmãs que pecam e não querem colher a consequência dos seus pecados. Isso é não ser espiritual. O ser espiritual é saber que o nosso Deus é Pai. E quando alguém erra, Deus educa. Deus também educa. Deus mata. Deus repreende, Deus proíbe. Nem tudo que nós queremos Deus vai nos dar, mas de acordo com o seu querer. E quando um cristão peca contra Deus, Deus educa. Deus educa. Deus sim educa, irmãos. Então, paremos de ter um cristianismo superficial, formalizado. Não, aqui sim, aqui não. Leia pessoa como você. Não coloca limite em Deus. Sabe que Ele é ilimitado. Ele merece toda a honra, toda a glória. E Ele é um Deus que merece adoração. Não imita o mundo. Ser espiritual. Ser como Cristo. O que é pecado. Tudo que você faz, se não consegue orar a favor, pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Nem tudo que é pecado na vida tem que estar cheio de pecado. Tem um que pega. Ah, não, irmão, assistir novela é pecado porque onde é que está escrito? Tá bom, irmã. Assiste novela, fica glorificada com a novela que você assiste. Ah, não, eu gosto de ouvir música romântica. Tá bom, irmão. Na Bíblia tem qualquer tipo de conhecimento. Que é romântico, vai estar no canal dos canais, vai conseguir ver que afinal até dica na Bíblia existe. Quer louvor? Coloca mais de louvor. Coloca música gospel. Só 100% para louvar a Deus. Até o cristão diz que tem que glorificar a Deus. Existe, irmãos, desculpa-me lá. Tem música da não. Aqui vou colocar na igreja. Por que não coloca a música do mundo na igreja? Por que não coloca Jerusalém Israel na igreja? Por que não coloca uma live na igreja com novela? Sabe por que é pecado? Isso quer dizer que muito de nós andamos em pecados a normalizar coisa que não dá. Então, amado, cristianismo é sério. Deus é sério. Deus não brinca com ninguém. Deus é pessoa. É onisciente, sabe tudo. Está presente em todo lugar, onipresente. Tem todo o poder, porque tudo que há, Ele que fez. Mas é um Deus que olha. É um Deus que analisa. É um Deus que ama quem o teme. E amar a Deus é o respeitar. E ninguém diz que ama a Deus que não obedece. Irmã, eu amo tanto a Deus, tá bom, deixa teu namorado que é descrente. Vamos ver se eu consigo deixar. Se não conseguir deixar, é porque não ama Deus. Não ama Deus, mas, irmã, se você ama Deus, para com esse vício pecaminoso. Sabe que sexo fora do casamento é fornicação. Se tá a fazer sexo com o irmão, peçam já perdão a Deus, se arrependam e casam já para conseguir fazer sexo dentro do casamento, que é normal. E não fazer mais isso dentro do casamento. Tá namorando com um discreto, irmã, se arrependa. Irmão, se arrependa. É errado. Quer pedir na esposa ou esposo? Ora, com o Espírito Santo que vai te guiar. Quer pregar? Não prega à toa. O Espírito Santo é Deus que capacita-nos para conseguir fazer aquilo que Deus quer. Não nos coloquemos na posição do Espírito Santo. O conhecimento bíblico não tira ele. Ele é o nosso orientador, ensinador. Ele nos ensina na verdade. E outra, um cristão espiritual que há na espiritualidade sabe que nenhuma revelação, nenhuma pessoa, nem pastor, nem diácono, nem mamãe, possa mamar não sei da onde, é superior à Bíblia. É superior à palavra de Deus. A tua ideologia, a tua opinião
Perante a Deus não é nada. A nossa opinião tem que render-se a Deus, com que dele soube. Se Deus falou que isso é pecado, irmão, não fala muito, você está de Cristo, chama a Deus, obedece a isso. Isso é que eu sou espiritual. Viver para Deus. Formalidade não. Deus quer homem espiritual. No livro de João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus procura. Deus é espírito e verdade. E procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E adorar Deus em espírito e em verdade é obedecer. É fazer o seu querer. É aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. É honrar, fazer aquilo que Ele manda na sua palavra. É falar não ao pecado, não à intenção. Não à obra boa, mas a intenção é pecado, porque Deus são nas nossas intenções. Mas fazer tudo para a honra de Deus é não sentir vergonha. É na escola, no trabalho, nos amigos, sem amigos, com o descrente, com os crentes e o temer. O cristão tem que falar assim: a minha vontade é assim como Jesus, é fazer a vontade do Pai. E eu quero viver para a honra agora do Senhor. É isso. Nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Ele é nosso Senhor e tem que mandar na nossa vida não formalidade. Não, segundo a minha igreja, quando para conseguir fazer isso, só pode na minha igreja mora coisa, cantar no do mundo não é pecado. É na tua igreja, na minha igreja mora prontos, irmão. Pode ter dogma de igreja, dogmas quando não está na Bíblia. Dogma, se é um dogma que conta a palavra de Deus, esquece. Homossexualismo é pecado. Você é um homem, você é mulher. Deus te fez como homem e mulher, é pecado contra Deus. E o homem espiritual que não tem verdade de falar sobre isso. Não, vamos fugir. As pessoas. Mano, você vive para honrar a Deus. Jeremias teve um ministério que poucos seguiam. E não só homens e mulheres de Deus sacrificaram-se para Deus. Vamos só terminar aqui, dar um exemplo bem básico que muitas vezes nós ignoramos. José, o padrasto de Jesus. Estou falando que José, quando Deus lhe falou que vai aceitar Maria já concebida, José, humanamente falando, José foi um homem que podemos falar que prontos, mas foi espiritual. Aceitou uma mulher que está concebida e que nunca aconteceu no universo falando que Deus é que fez com que ela ficasse concebida. Não negou. José, quando quis deixar ela, Deus apareceu numa visão, falou para receber Maria, aceitou. José, quando Deus quis com que ele fugisse de Herodes, quis matar Jesus Cristo quando era pequeno, José se levantou, foi com a mulher e o seu filho lá no Egito. José, quando mandaram para vir, foi José, ou seja, José era um homem espiritual porque sabia primeiro ouvir Deus e obedecer a Deus. E tem muitos irmãos na igreja e irmãs na igreja que só tem formalidade. Porque de obedecer a Deus não tem nada. E quem ama a Deus acima de tudo, diz no livro de João, capítulo 14, versículo 15, que diz que se me amares, obedecereis os meus mandamentos. E quem obedece ao mandamento de Deus, esse sim é espiritual. Não se esquece. Deus é real. E Deus ama o que adora em espírito e em verdade. Ser sincero consigo mesmo. Quantas das vezes normalizaste, formalizaste Deus? Colocaste, não, aqui não, aqui não. Não coloca limite em Deus, Ele é Deus do impossível. Sabe aquele age de acordo com o seu querer. E com bem ou mal, nós como seres temos que ser espiritual e obedecer. Fazer o que lhe honra. Não normalize novelas mundanas. Não normalize música mundana. Não normalize comunhões indecentes. Não normalize ser cristão teórico. Não normaliza isso. Não normalize a teologia. Não, segundo, portanto, no livro de Gênesis, capítulo. Até prontos, apenas só graça. Você vê alguns irmãos pregando. Você fala assim, ai Jesus, misericórdia. É verdade, segundo se para me entender, não, eu posso sentir que você. Mano, espiritual não é isso. Fala a palavra de Deus, a palavra de Deus. Porque é vivendo a palavra de Deus, é confiando no Espírito Santo e obedecendo que realmente somos espiritual. O espiritual depende de Deus. Deus te abençoe. Que até o próximo sábado, quando forem às 7 horas, espero por si. E qualquer tipo de questão, coloque no comentário. Mas sejamos espiritual, não formalidade. A formalidade não
vem de Deus, mas sim a espiritualidade. Nosso Deus não tem regra, não tem limite, porque Ele é que determina a regra. E pecado é tudo aquilo que Deus desconsidera. Se Deus falou para fazer isso, estou falando Deus, da quando da sua palavra bem lida, bem aplicada, falou isso é errado. E não normalize. Se alguns ofendem, se alguns assistem novela, se alguns bebem, se alguns fumam, se alguns roubam, se alguns isso, você é filho de Deus. E você tem que olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus te abençoe no nome e no sangue de Jesus. Vamos orar. Pai, eu não sei quem viu essa live e não sei quem vai ver, mas que em nome de Jesus nos perdoa quando às vezes formos formalista, não formos espiritual. Não permita com que a nossa fé seja simplesmente formalidade, mas que sejamos em nome de Jesus espiritual. Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, Tu és Deus. Tu és onipresente, tá em todo lugar, onisciente. Conhece o nosso fazer, nosso agir. Pai, em nome de Jesus, que tenhamos força em falar o que é pecado. E que em nome de Jesus tenhamos coragem de dizer que isso é errado, Papai da Glória. Não permita com que normalizemos o pecado como muitos fazem. Normalizar novela, normalizar música imundana, normalizar namoros pecaminosos, libertinados, normalizar cigarros, normalizar bebidas alcoólicas, normalizar mentir, normalizar ficar, ocultar, esconder pecado, Rei da Glória. Mas nos ajuda a ser espiritual, a andar de acordo com o teu querer e não sentir receio nem medo com que os pais falam de nós. Pai, nos ajuda a focalizar em Ti, porque Tu és Rei, Tu és vivo, Tu és espiritual, Tu és Deus Todo-Poderoso, e que em nome de Jesus, cada pessoa que viu esse vídeo, cada pessoa que viu essa live, com que o Espírito Santo conversa seu coração, para que em nome de Jesus haja arrependimento sincero, para os que estão desviando venham restaurar, para os que não conhecem para Ti, que Te conheçam, e para que são cristãos, cresçam em santidade, porque é o estilo de vida que o Senhor nos exige. No nome e no sangue de Jesus te pedimos. Amém. Deus te abençoe, amado do Senhor Jesus Cristo.